Olá a todos. Nesta aula a gente vai fazer uma breve revisão aí sobre os nossos models, né? A gente utilizou lá no nosso arquivo models.py alguns tipos, né? Por exemplo, o char field, o integer field. Aqui na atividade utilizamos o integer field. Alteramos lá o verbose name para aparecer na tela, né, dos campos, porque número é um atributo aqui que ele tem acento e na verdade se eu deixar do jeito que está aqui, tanto número quanto descrição na tela, eles não vão aparecer dessa forma. Então a gente cria aqui um verbose name para colocar o acento certinho, né, que é o nome que vai aparecer na tela. Utilizamos também um decimal field, que é um campo decimal, e a gente precisa definir duas propriedades. Uma delas é o decimal places, que é quantas casas decimais a gente vai ter aí para esse decimal field, e o max digits são o número máximo de dígitos que a gente tem aí. Eu só não me lembro se inclui o decimal ou não. O char field padrão, nós vimos lá que tem o max length, que seria o comprimento, né, quantos caracteres eles aceita. Por exemplo, no caso do integer field, do decimal field não tem o max length, então cada tipo tem as suas propriedades. Eu tenho um resumo aqui bem breve dos principais tipos que a gente tem para utilizar. Primeiro tem aqui na documentação do Django, a gente consegue ver todos os tipos de campos, né, que a gente tem. Tem para campo, deixa eu subir um pouco aqui na documentação. Tem tipos para data, para char, para booleano, binário, campos de arquivo, campos de imagem, campos de URL, campo de e-mail, campo de texto, que é quando a diferença do char aqui, field, do text field, é que o text field ele vai colocar um text area, né? Vai ficar aquele tamanho um pouco maior. Então aqui é possível ver cada um deles e entrar em detalhes, né? Por exemplo, datetime field, você consegue ver aqui o datetime field e você consegue ver quais propriedades já vêm pré-definidas ou se tem alguma que é obrigatório colocar. Como no caso do char, que tem que colocar o tamanho. Então aqui, né, eu trouxe só algumas outras opções, por exemplo, um char field, que é utilizado aí o input do tipo texto, que é o padrão que a gente usa. O text field tem, quando a gente vai utilizar campos de texto que são maiores, né, que é o caso do text area, se a pessoa tem que fazer uma descrição maior ou alguma outra coisa. O date field é para data, o datetime field é para data e hora, integer field números inteiros, decimal field valores decimais. Nessa lista talvez entraria aqui o email field, que é para e-mail, e o URL. E talvez arquivos, né, o file field, image field. Então todos eles têm a referência aqui, eu vou colocar esse link aqui na descrição do vídeo. E cada um deles, né, tem algumas propriedades específicas, que são essas propriedades aqui, e no nosso código são essas que a gente definiu aqui, ó. Por exemplo, quando eu trabalho com decimal field, eu tenho que definir lá quantas casas decimais eu quero e qual é o número máximo de dígitos. Quando eu trabalho com char field, eu tenho que definir qual que vai ser o tamanho máximo aí de texto, né, quantos caracteres no máximo eu vou utilizar. Quando eu crio um integer field, eu coloquei o verbose name aqui, mas não é obrigatório. E aqui na documentação ele vai falar qual que é o número mínimo e o máximo que você pode armazenar aí quando é um integer field. Vou comentar um pouquinho sobre os campos de data, né? Que a gente não viu lá, vou criar um ali só para ter uma ideia. Esse aqui a gente viu. O verbose name é utilizado aí quando a gente quer alterar, por exemplo, a label, né? Que vai aparecer lá no formulário. Existe um também chamado help text. Esse aqui serve para qualquer um. E ele é utilizado quando você tem um formulário e você quer colocar algum texto explicativo, alguma coisa, como se fosse um texto que fica embaixo do campo. Então você tem na tela aí o campo do formulário, tem geralmente, vou abrir aqui o Paint e fazer só uma ilustração. Você tem lá a label, por exemplo, nome, dois pontos, daí a gente tem o campo, né? O help text é aquele textinho que vai ficar escrito aqui embaixo, por exemplo, digite o seu nome completo, ou coloque no formato assim, assado. Então é um texto de ajuda que vai aparecer ao usuário, e ele vai ficar embaixo do formulário. Ele é útil quando você tem ou quer dar uma sugestão para o usuário, ou né, deixar algo mais específico do que só o label lá no campo. Null. Esse null ele pode ter dois valores, ou true ou false. Quando o null é true, indica que lá no banco de dados você pode guardar valores nulos. Então, por exemplo, no caso da descrição, se eu colocasse aqui null é igual a true, isso indica que lá no banco de dados, na tabela atividade, lá na coluna descrição, descrical aqui, né,
ele pode ser nulo, ou seja, eu não preciso obrigatoriamente guardar alguma coisa lá. E isso implica que no Django em dizer que ele vai guardar um valor nulo ou até um valor vazio lá, né? No caso do null. Isso é direto no banco. É útil colocar esse null igual a true quando isso aqui não influencia no formulário, né? A princípio. Quando você precisa criar objetos ao longo do desenvolvimento, que é, por exemplo, você toda vez que você cadastra um usuário, você tem que cadastrar um perfil para ele. Toda vez que você cadastra uma pessoa, você quer criar a pessoa é um para um com alguma outra entidade. Então, nesses casos, é interessante colocar o null true, porque daí você consegue, aqui no Django mesmo, no código, criar objetos todos sem nada, né, sem nenhum campo, e depois o usuário vai preencher. Esse null true pode ser utilizado, acho que na maioria dos tipos aí, se eu não me engano. Outro que é muito utilizado é esse blank aqui, ó. Se ele for true, é permitido que o campo estar em branco. Ou seja, se você não quer que o usuário obrigar o usuário a preencher algum campo, você pode colocar blank igual a true. Por padrão, tanto o null quanto o blank eles são falsos, então é obrigatório, todos os campos que estão aqui são obrigatórios. Vamos supor que a atividade aqui o usuário não precisa preencher, ela é opcional. Então eu posso colocar aqui, ó, blank é igual a true. Eu preciso rodar o migrate e depois o make migrations para ele alterar o banco de dados, porque eu fiz uma alteração importante aqui no meu models. Em geral, sempre que você faz alterações no models, desde que não seja no str aqui, né, no método, que seja aqui nos atributos ou nas propriedades deles, você precisa rodar o Python manage make migrate e o Python manage make migrations. Então aqui neste caso agora, se eu abrir lá a tela de cadastro de atividades, o campo detalhes não vai mais ser obrigatório, ele vai ser opcional. Então se o usuário preencher, beleza, se não preencheu, ele vai guardar branco lá no banco de dados, vai guardar um valor vazio. Geralmente, se você coloca o blank true, você também coloca o null é igual a true, que daí você permite que fique vazio ou que seja nulo. Por exemplo, se você tem aí uma relação de chave estrangeira, igual aqui no campo, não é obrigatório colocar esse campo aqui. Você pode preencher só de vez em quando. Aí seria interessante você colocar o blank true e o null true para esse cara aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, está desfazendo. Que daí você não vai ser obrigatório a selecionar um campo para essa atividade. Então daí é interessante os dois. O default seria, digamos que eu coloquei aqui então que a descrição vamos colocar aqui, por exemplo, que ele pode ser nulo e também pode ficar em branco. Só que daí se o usuário não preencher nada, ele vai ficar vazio e você não quer deixar vazio, você quer preencher, por exemplo, com 0. Você pode colocar aqui o default e colocar, por exemplo, 0. Isso, lembrando que aqui é uma string, porque aqui é um char field. Se fosse lá um integer field, né, você poderia colocar, default dele vai ser 0. Ou seja, se o usuário não preencher nenhum número, né, não preencher nada nesse campo integer field, por padrão o Django vai colocar 0 nele, não vai deixar nem em branco nem vazio. Então isso daqui, o default, ele, na verdade, e o null seria como se você coloca o null true, você não precisa colocar o default. Mas em alguns casos, se você não coloca que o null é true, você tem que colocar algum valor padrão, porque daí não pode ser nem nulo nem vazio. E se o usuário não preencheu, né, se você colocou blank true, quer dizer que o usuário não é obrigado a preencher, o que você vai colocar lá? E daí você geralmente coloca alguma coisa aí no default. E por último, né, eu vou comentar alguns aqui, mas tem tantos outros, a gente já vai ver um monte que tem ali, é o unique. Esse unique true, se o valor dele for true, indica que esse atributo vai ser único. Então, por exemplo, esse número aqui, no meu caso, o usuário ele tem que preencher e do jeito que está aqui, o usuário pode colocar o número 1 em 3 atividades, mas eu quero que o número 1 só fique para uma atividade. Então, eu posso colocar aqui unique é igual a true. E pronto. Agora, se eu cadastrar a atividade que o número dela é 1 e eu tentar cadastrar uma outra atividade que o número dela também é 1, o Django já vai dar uma validação para mim dizendo que eu preciso colocar alguma coisa. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou só atualizar aqui. Eu vou deixar detalhes aí, eu vou deixar que pode ficar vazio, pode ficar em branco. E na atividade eu vou dizer que o número tem que ser único. Então eu preciso rodar aqui o Python manage migrate. Ele vai fazer algumas alterações aqui, ó.
No caso, ele não encontrou nada, porque eu só coloquei que lá é o único, né, que aqui pode ser em branco. Mas se eu tivesse colocado um atributo ou alguma outra coisa, talvez ele ia aparecer alguma coisa. E make migrations. Ó, ele fez duas alterações. Ele alterou o campo detalhes e ele alterou o campo número lá na atividade, no banco de dados. Agora meu banco de dados está atualizando certinho. Vamos, só tem que ativar o meu ambiente virtual. Manage Run Server. Vamos abrir aqui. Ó, vamos fazer um cadastro de atividade. Lembra que a atividade antes todos os campos eram obrigatórios, ó. Então eu posso alterar essa atividade aqui, ó, que é o número dela é 5, vamos tentar colocar o número 1 para ela. Então vou alterar, excluir não, né? Deixa eu voltar. Ah, na verdade os ícones estão trocados aqui. Então se eu tentar colocar o número 1 e tentar executar, ó, vocês viram que eu coloquei o número 1 e apertei Enter. Eu vou clicar em cadastrar. Ele vai dizer, ó, atividade com este número já existe. Então, o que acontece? Como eu coloquei aqui que o número ele é único, isso aqui pode ser para qualquer um dos atributos, né? Seja e-mail, às vezes um CPF, um número, um decimal, um nome. Então, ó, esse número já existe. Eu não consigo fazer essa alteração. Vou deixar aqui 5. E o detalhes, ó, reparem que como eu estou usando aqui o Crisp Forms coloca um asterisco nos campos que são obrigatórios, ó. E o detalhes não é mais obrigatório, ó. Pode ver que ele não tem um asterisco. Então eu posso remover aqui, cadastrar. Atividade detalhes. Bom, aconteceu um erro aqui, provavelmente eu pausei o vídeo e vim dar uma olhada, porque quando eu rodei lá o Manage Migrate e o Make Migrations aquela hora, eu não estava com o meu ambiente virtual ativado, então não sei se a versão correta do Django lá estava certa. Então eu pausei o vídeo e rodei aqui de novo, Python Manage Migrate, pode ver que ele aplicou algumas alterações aqui, e vou colocar o Make Migrations de novo, tá ok nada, vamos fazer um teste aqui. Então vou deixar aí atividade 5, detalhes eu vou deixar vazio, vou cadastrar. Aí tem que rodar o servidor, senão não funciona, né? Vou voltar aqui. Cadastrar de novo. Ah, ele aceitou. Aí ele fica none aqui. Depois tem como tirar esse none aqui lá na lista. É só você verificar se existe ou não. Ou, se eu não me engano de cabeça, vamos tentar pegar aqui. Eu não lembro, mas tem uma propriedade que você coloca lá no template que se for none você deixa vazio. Ó. Mas então, como eu rodei o Make Migrations e o Migrate aquela hora fora do meu ambiente virtual, ele deu esse problema. Mas eu rodei o comando de novo, voltei aqui, vim atualizar, editar, tá uma pegadinha isso aqui, ó, o campo tá vazio. Se eu cadastrar alguma coisa, beleza, senão eu posso salvar. Ok? Então vou colocar na descrição aí do vídeo esses dois links, né? Aqui eu comentei o dos tipos e aqui tem as propriedades, ó, tem lá no blank tem essa do choices que é bem legal. Por exemplo, você quer cadastrar uma pessoa e só tem masculino ou feminino. Aí você não precisa, só quer dar essas duas opções para o usuário. Você não precisa criar uma classe lá chamada sexo. Você pode criar um choices, ó, que é como se fosse aqui uma constante, né, com letra maiúscula. Aí você abre aqui o colchetes e daí você vai colocar um par aqui, né, como se fosse a chave e o valor, a chave e o valor, a chave e o valor. Então poderia colocar F feminino, M masculino. E daí lá no campo que você quer fazer isso, lá no seu models, é só você colocar assim, ó, dentro do, por exemplo, do char field, você coloca choices é igual aí o nome da variável que você criou, que seria essa daqui, né? Você pode criar esse código dentro da classe ou fora da classe dentro do arquivo, não precisa necessariamente ser aqui dentro. E daí o usuário só vai poder selecionar uma dessas opções, ele vai abrir um select. E se o usuário tentar burlar, colocar alguma outra, o Django também vai validar. Então esse choices aí é bem legal também. Tem o choice, você consegue definir lá qual vai ser o nome das colunas do banco de dados, da chave primária, caso você queira alterar. Então essas são as propriedades aí que a gente tem para colocar para os nossos campos. Além disso, existe a classe meta aqui, ó, vou deixar o link dela também.
A classe meta a gente consegue personalizar um monte de outras coisas, como por exemplo, permissões, o verbose name no plural, aí aqui pensando na classe, né, e não nos atributos, daí a gente vai criar uma classe dentro da classe. Você consegue mudar lá os últimos, a ordem que vai listar na tela, por padrão. Ou uma coisa muito legal é se você quer, cadê o Unique Together? Por exemplo, você tem vários atributos e você quer que esses atributos, por exemplo, se o número e a pontuação for a mesma, não cria. Então você consegue colocar vários atributos aí, por exemplo, o Unique aqui ele define que somente o número é único. Mas e se aqui é a cidade e o telefone, ou se você quer lá uma combinação de vários atributos, se a combinação deles tem que ser única, por exemplo, o nome da pessoa e o telefone dela, aí você consegue utilizar aqui com essa classe meta, que tem mais detalhes aí nessa página, que eu também vou deixar o link lá, sobre essas outras configurações. Então tem um monte de coisas aí que a gente consegue personalizar nos nossos módulos, beleza? Valeu então, e na sequência a gente vai começar a trabalhar com a parte de autenticação. Até mais!